Sabe quando um código tá lá, rodando bonitinho num dispositivo e, de repente, do nada ele para? O que será que acontece nesse momento? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, a arte de esperar o inesperado. Vamos ver como um código consegue se recuperar de uma falha, principalmente quando o mundo físico, aquele mundo imprevisível do hardware, entra na jogada. Então a primeira pergunta é, por que o código quebra? E a gente não está falando de um simples erro de digitação, não. Em sistemas de verdade, um erro pode ser a diferença entre um drone que pousa em segurança e um que, bem, não pousa. Entender como lidar com esses momentos é o que separa um projeto bom de um projeto realmente robusto. Para a gente entender a solução moderna, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha no passado, sabe? Ver como as coisas eram feitas. Essa era a abordagem clássica. O jeito que muita gente aprendeu a programar, basicamente checando manualmente cada passinho do caminho. E a abordagem clássica era mais ou menos assim. Olha só, à esquerda a gente tem a lógica principal, o caminho feliz, o que a gente quer que aconteça. Mas na prática o código virava esse labirinto da direita. A cada passo, uma parada para perguntar, e aí, funcionou? E agora, deu certo? A lógica de negócio, que é o que realmente importa, acabava completamente emaranhada nessas verificações de erro. E todo esse emaranhado de checagens levava a gente para esse padrão aqui, que ficou tristemente famoso como a pirâmide da perdição. Cada nova verificação criava mais um nível de indentação, empurrando o código de sucesso cada vez mais para a direita. No fim das contas, ficava quase impossível de ler. Tentar dar manutenção num código desses era um verdadeiro pesadelo. Então, resumindo, esse método antigo tinha 3 problemas gigantes. Primeiro, ele sujava o código, escondia a lógica principal. Segundo, esse é talvez o mais perigoso, ele abria brecha para falhas silenciosas. Se um programador esquecesse uma única verificação, o programa podia continuar rodando com dados errados e só ia quebrar de forma catastrófica lá na frente. E por último, passar a informação do erro de uma função para outra era um processo todo manual e super propenso a mais erros. Agora, se essa tal pirâmide da perdição já era um problema no mundo do software puro, a coisa toda fica muito mais complexa quando a gente coloca hardware na equação. Aí, meu amigo, o jogo muda completamente. Porque com o hardware, a gente não está mais falando de um cálculo que deu errado. A gente está falando de um sensor que foi fisicamente desconectado, de uma rede que caiu de verdade. Esses não são erros que dá para a gente verificar educadamente com um if. São eventos do mundo real, imprevisíveis, que invalidam tudo o que o programa está fazendo naquele momento. O fluxo normal precisa obrigatoriamente ser interrompido na hora. Certo. Então, como é que se lida com interrupções assim, tão repentinas e imprevisíveis? Isso pede um jeito totalmente novo de pensar sobre erros. E é aí que entra a solução moderna, o tratamento de exceções. A ideia central aqui é brilhante de tão simples. É o bloco protegido. Em vez de ficar checando cada passo, a gente simplesmente envolve uma seção inteira do código numa espécie de zona de segurança. Se qualquer coisinha ali dentro der errado, o fluxo normal é interrompido na hora e o controle pula para um gerenciador de emergência. A mudança de mentalidade é total. A gente para de perguntar, tá tudo bem? E passa a dizer, me avisa se algo der errado. Lembram disso aqui? A nossa pirâmide toda confusa, onde a lógica de sucesso fica escondida lá no meio, super difícil de seguir? Agora, olha só a transformação. O labirinto sumiu. O caminho feliz do código virou uma linha reta, limpa, fácil de ler. Todas as operações principais estão juntas, em sequência. Se qualquer uma delas falhar, não importa qual, o controle pula direto para o bloco que trata o erro. A lógica de negócio e a lógica de recuperação de erros finalmente estão separadas, cada uma no seu lugar. Fica muito mais organizado. E por que essa separação é tão importante? Bom, basta ver o contraste. Sem tratar o erro, o programa simplesmente trava, para tudo. O hardware pode ficar num estado inconsistente, até perigoso, e qualquer dado que não foi salvo é perdido. Já com o tratamento, a gente tem uma recuperação elegante. O sistema pode registrar o que aconteceu, talvez tentar se reconectar, e o mais importante, garantir que os recursos como arquivos abertos sejam fechados direitinho, evitando corromper os dados. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, mas como é que funciona na prática? Vamos dar uma olhada em como o MicroPython, com toda a sua elegância, lida com isso num Raspberry Pi Pico, no mundo real. Em Python, o ciclo de vida de uma exceção é bem simples e poderoso. O bloco try é o plano A, o código que a gente espera que funcione. O except é o plano B, o que a gente faz quando o plano A dá errado.
E o Finally? O Finally é a equipe da limpeza. Ele roda sempre, não importa o que aconteça, garantindo que tudo seja devidamente finalizado. Olha só isso na prática. Dentro do try, a gente tenta ler o sensor. Se der certo, o valor é retornado e fim de papo. Mas vamos imaginar que o sensor foi desconectado. Opa, uma exceção acontece. O controle pula na hora para o bloco accept. Ali, ele captura o erro, mostra uma mensagem útil para a gente poder depurar depois e retorna um none, que é um valor seguro que o resto do programa sabe como lidar. E o mais legal é que, dando certo ou dando errado, o bloco Finally sempre vai ser executado, garantindo que qualquer limpeza necessária aconteça. Python é fantástico pela clareza, mas de quando cada microsegundo conta? Agora vamos para o C++, que é a linguagem preferida para controle de hardware de alta performance, onde a precisão é tudo. A estrutura em C++ é bem familiar, né? Um bloco try e um catch, que é tipo o except do Python. Aqui o código está tentando configurar o DMA, que é o acesso direto à memória, um jeito do hardware transferir dados muito rápido sem usar a CPU. Se essa configuração, que é super crítica, falhar, não dá para simplesmente seguir em frente. O erro é capturado e o sistema toma uma medida drástica mais segura, reiniciar a CPU. É muito melhor um reinício controlado do que deixar o sistema instável. Mas existem umas diferenças importantes aqui. Em C++, os erros não só acontecem, eles são ativamente lançados, throw, por uma parte do código que detecta um problema. O bloco catch funciona como uma luva, que pega só os tipos específicos de erro para qual foi feito. Isso dá um controle muito mais fino, mas tem um custo. Esse processo de lançar e capturar pode ter um pequeno impacto na performance, o que é algo bem importante para se pensar em sistemas de tempo real. Então, depois de ver o jeito antigo, o jeito novo, os exemplos práticos, qual é a grande lição disso tudo? É que se trata de uma mudança fundamental na forma como a gente projeta software confiável. E a grande sacada é essa. O objetivo não é escrever um código perfeito que nunca falha, até porque isso é impossível. O objetivo é construir sistemas que já esperam o inesperado, que conseguem gerenciar falhas de um jeito controlado e se recuperar com elegância. Isso, no fim das contas, é o que significa ser resiliente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir sobre os nossos próprios projetos, né? O código que a gente escreve está só funcionando ou ele é de fato resiliente? A diferença entre os dois é a diferença entre um sistema que apenas sobrevive e um que prospera no meio do caos do mundo real. É isso por hoje. Valeu!